Hello, how are you? Olá, como você está? Bom, nós chegamos na nossa aula número 10. Então, hoje nós vamos fazer uma recapitulação do que aprendemos. E eu diria para você que nós vimos o básico, ok? Antes de começar a falar sobre isso, vou pedir para você se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito, dar o seu like ou o seu dislike. Está tudo bem. E se você realmente der o like porque você gostou, compartilhe esse vídeo. Mostre para sua família, para os seus amigos. Aqui nós somos English Class with my family. Can be your family too, ok? Combinado? Bom, o que seria o básico realmente da gente ver sobre esse idioma? Nós estamos falando dos números do 1 ao 100, nós falamos do alfabeto, nós falamos dos dias da semana, dos meses do ano, falamos do dia, como today, yesterday and tomorrow. Esse básico vai deixar com que você fale, por exemplo, o seu nome, my name. Você sabe as letras do seu nome? Você pode falar a data que você nasceu. Nós não vimos ainda depois do 100, mas você pode falar o ano, se você falar cada número, certo? E nós vamos ver nas próximas aulas como você fala o ano. Nós vemos o mês e o dia. Eu expliquei que a gente aqui na data fala primeiro o mês, depois a gente fala o dia. Assista todas as aulas anteriores, volte, são apenas 9 vídeos, são pequenos. Vale a pena você realmente estar bem entendido do início, para daqui para frente você sempre ir falando correto, ok? Nós vimos também figuras onde a gente comentou as partes do corpo externo. Nós falamos sobre a casa, uma casa do lado de fora e os cômodos do lado de dentro. Tudo essa ferramenta ajuda muito a você. Você aprendendo e entendendo tudo isso que eu já expliquei, você pode entender muito mais as coisas. Outra dica importante é que eu falei para você assistir um filme. Eu recomendei o Titanic. Gosto muito desse filme. Porque a maioria das pessoas já conhecem a história, mas você pode assistir algum outro filme onde você já saiba a história. Assista, faça seu comentário aqui, coloque as palavras que você entendeu. Assista ao filme com legenda em inglês e a língua em inglês. Assista, você já sabe a história, você não precisa ficar preocupado em entender o que está acontecendo. Escute. Escutar é a ferramenta principal para você aprender a falar. Depois você vai aprender a escrever, você vai aprender a ler, tudo isso vai vir como uma consequência. Lembra que eu falei, quando você nasceu e você aprendeu a falar, você não sabia ler e escrever, não é mesmo? Então você pode aprender a falar escutando. Então escute as classes que nós falamos, ok? Você pode voltar, parar o vídeo, ouvir de novo, entendeu? Combinado? Bom, hoje eu vou falar para você algumas curiosidades. A primeira, você sabe quais são os países que falam inglês? Como a primeira língua, a língua oficial. Muitos países falam inglês como segunda língua. Realmente como a língua mesmo, não porque eles aprendem inglês, é uma língua falada no país. Bom, os países que falam, eu fiz uma colinha aqui, tá? Porque eu sabia alguns, mas eu não sabia todos os países. Tem muitos países da África que falam inglês. Então, eu vou te falar, assim, os principais. Os países, de novo, que falam inglês como língua principal. Esses países são a Austrália, os Estados Unidos, a Nova Zelândia, o Reino Unido, a Bahamas, Belize, Canadá, Jamaica, Irlanda. Bom, esses são alguns, tá? Mas nós temos 19 países que falam a língua inglesa como sendo a língua principal.
E tem alguns países como a África do Sul, Filipinas, a Finlândia, Suécia, Alemanha, que falam o inglês como a segunda língua. Eles aprendem mesmo durante a vida e falam realmente no país como uma segunda língua. É legal você saber e pesquisar. Você vê realmente como é importante falar inglês? Porque pensa, você pode ter suas portas abertas para muitas coisas, mesmo morando no seu país. Você pode ter um negócio de repente, trabalhar numa empresa. Hong Kong é um país que fala inglês. Então, você pode ir para fazer business, negócios com esses países, e se você fala e entende o que eles estão te falando, as oportunidades para você vão ser bem maiores. Não importa que você está começando, que você está vendo é básico, aprenda bem o básico e você continua com as classes e vai aprendendo cada vez mais. Eu vou fazer um pequeno vou falar de mais algumas curiosidades aqui para você. Bom, como a gente estava falando de outros países que falam inglês, como curiosidade, eu coloquei algumas palavras que têm o mesmo significado em inglês, mas a maneira que as pessoas do inglês que falam inglês britânico usam e as diferenças dos americanos. Não significa que a gente não use essas palavras, mas não é uma coisa comum da gente usar, como os britânicos usam. A primeira palavra é o apartamento. Do lado esquerdo eu coloquei como os britânicos falam, do lado direito como os americanos falam. Apartamento, os britânicos falam flat. E aqui nos Estados Unidos a gente fala apartment. A segunda palavra são os doces. Os britânicos falam sweet. Sweet. E aqui a gente fala candy. Não significa que a gente não usa a palavra sweet, mas a gente não usa no sentido assim, eu vou comprar um doce. Não. Como os britânicos. Quando a gente vai comprar, a gente fala I'm going to buy candy. Os britânicos para batata frita, eles falam chips. Se você for, por exemplo, na Inglaterra, é muito comum o prato fish and chips. É o peixe com batata frita. E batata frita aqui nos Estados Unidos, a gente fala French fries. Um caminhão, no país britânico, eles falam van. E aqui nos Estados Unidos, a gente fala truck. A gente usa van aqui nos Estados Unidos mais como uma perua, uma Kombi. Love, eu coloquei aqui, por exemplo, num país britânico eles usam chamar um outro de love, por exemplo. Ele vai falar com a namorada, o namorado, o esposo, ou até mesmo o filho. A filha fala hi love, bye love. Aqui a gente não usa, a gente usa falar honey ou baby. Hi baby, hi honey, bye baby. Não que a gente não saiba o que significa a palavra love, mas não é o modo que a gente fala um oi ou um tchau para uma pessoa. Apenas como curiosidade.